mais um episódio aleatório e dessa vez com narração. Hoje vocês vão me acompanhar em um passeio que não é muito interessante, né? Eu vou do meu apartamento principal para o meu Airbnb. Como vai ter hóspede chegando amanhã, então eu vou ter que terminar a preparação do apartamento, né? Não vou fazer filmagens lá, né, no apartamento. Então vocês vão me acompanhar aí só no percurso mesmo, né? Saindo aqui da Jabotiana, né? A região do Conjunto Santa Lúcia, aqui em Aracaju, até Aruana. É um percurso muito comum, mas eu acho interessante, né? Ter esses vários registros semelhantes em dias diferentes. E eu fiz vários registros nos últimos dias. Eu estou testando no vídeo de hoje um outro equipamento de filmagem, né? Eu falo assim, né? Equipamento de filmagem como se fosse uma coisa muito incrementada. É um aparelho celular em um suporte de GoPro adaptado, né? É um suporte de GoPro com um suporte de celular. Muito simples. Comprei no Mercado Livre e faço as filmagens aqui no canal. Hoje é dia 20 de março, o horário aproximado 13h44 da tarde. Então eu vou para lá agora, vou finalizar a preparação do apartamento, né? Limpeza, e provavelmente vou sair de lá em torno de 7 horas da noite, né? Porque como no fim de tarde é o horário de pico do trânsito de Aracaju, então eu evito pegar o congestionamento e saio já quando o trânsito está mais calmo. Então vocês estão vendo aqui, a gente está passando por essa praça, né? Praça Ildete Falcão. Aqui é a Avenida Rio Pochim, aqui é uma rótula logo na entrada do Conjunto Santa Lúcia. Aqui é uma padaria, acho que é a primeira padaria, né? Aqui do Conjunto Santa Lúcia, mas tem um péssimo atendimento. Acho que já faz parte da cultura local, né? Aqui, mais uma das inúmeras pontes sobre o Rio Pochim, que a gente vai passar por outras ao longo do percurso. Aqui agora já entrando na Avenida Farmacêutica Cesartina Regis. Hoje está uma tarde bem bonita, né? Vocês me acompanham aqui nesse passeio, né? Como eu falei, né, em outro vídeo, aqui nesse canal vocês veem vídeos do cotidiano. Então eu não trabalho externamente, né? E o trabalho é burocrático, né? Então eu trabalho, entre aspas, de escritório, um trabalho que eu divido em parte teletrabalho, em parte trabalho presencial. Então eu não faço passeios tão interessantes, né? Não saio por aí passeando. Gostaria de fazer, se tivesse tempo livre, se tivesse disponibilidade financeira para fazer isso, adoraria fazer. Iria fazer muitos registros aqui pela cidade. Mas aí tem outros canais, né? Em especial um canal, né, que acompanha muito a gente aqui, né? Nosso canal, que é um outro canal chamado Viagens Brasil, né? Ele faz muitas filmagens fora daqui. Ele utiliza a GoPro, né? Inclusive as filmagens são de altíssimo nível, de altíssima qualidade, com narração, filmagens originais, né? Então recomendo muito que vocês vão lá. Vou até deixar o link aqui no canal dele, que vocês acompanham aí. Então agora a gente está passando aqui pela Avenida Tancredo Neves, mas a gente não vai ficar muito na Avenida Tancredo Neves. A gente vai entrar nessa alça aqui de acesso à Avenida Telvino Alves Lima. E hoje eu tô com minha memória boa, porque eu tô lembrando dos nomes dessas avenidas todas. Mais uma vez aqui nessa alça, a gente vai passar ali à frente. Vocês veem aqui à esquerda, né? O Ferreira Costa, ou a Ferreira Costa, não sei como é que vocês falam aí. É um home center, né? Muito famoso aqui em alguns estados do Nordeste, né? À direita tem alguns terrenos ainda a construir. Aqui nessa região também tem
até uma estação de tratamento de água, né? Da companhia de saneamento daqui de Sergipe, a DESO. E a DESO, no ano passado, ela foi privatizada, né? Ela não foi totalmente vendida, mas a operação, enfim, a distribuição de água foi cedida aí para uma empresa privada, né? Então, na prática, ela foi privatizada. A gente passa aqui nesse trecho, aqui tem um pardal, né? Aqui a gente está passando essa região, aqui é a região do bairro Inácio Barbosa, então tudo isso aqui é Zona Oeste. Nesse episódio eu provavelmente não vou colocar o nome das ruas, porque como é um percurso que já tem outros episódios, então eu vou fazer aí embaixo a referência ao episódio onde tem todas as informações desse percurso. Eu vou mais falando para vocês, né? É um guia de percurso hoje, né? Um guia de percurso também aleatório, sem muito compromisso com nada, né? Então vou dar uma acelerada aqui, né? Para não perder o semáforo que tá aberto, para não ficar gastando gasolina à toa, né? Já saindo aqui, a gente já está terminando aqui. Aqui é uma região que era antiga região industrial aqui da cidade, né? Não era um bairro industrial, mas era um distrito industrial. Mas como muitas indústrias acabaram saindo daqui de Aracaju, então esse bairro passou a ter mais uma predominância de comércio. Agora, já saindo aqui do Inácio Barbosa, a gente está passando por mais uma ponte sobre o Rio Pauxinha, esse rio que corta diversos bairros da cidade. Ele corta desde a Zona Sul, a Zona Oeste, a região central, né? E ele desemboca no Rio Sergipe, que desemboca no Oceano Atlântico. Agora aqui a gente está no bairro São Conrado, o nome desse bairro. Mas entrando logo em seguida, né? Aqui era a antiga Avenida Gasoduto, mas ela mudou de nome, essa avenida, mas é conhecida como Gasoduto. E aqui a gente está entrando com uma subdivisão, né? Aracaju e suas subdivisões de bairros. Aqui é o Conjunto Orlando Dantas, né? Essa é a avenida principal aqui, né, do Conjunto Orlando Dantas. E é uma avenida que foi construída desde sua fundação, né? Aqui não tem muitos prédios, né, edifícios altos, predominam mais casas nessa região aqui, né? Essa avenida atualmente tem muitos imóveis comerciais, né? Tem um supermercado logo a seguir, da rede G Barbosa, né? Não sei se ainda vai existir quando você estiver assistindo, né? Enfim, aqui a gente está passando por uma igreja católica, já acabou de passar, né? E assim que terminar aqui a Avenida Gasoduto, a gente vai entrar já em outro bairro, né? Tudo isso aqui é a Zona Sul de Aracaju. E aí, em alguns vídeos mais antigos, né, já havia alguns comentários, né? Não são muitos, né? Porque quase ninguém comenta nada aqui. Mas havia alguns comentários, porque esses vídeos são só na Zona Sul. Qual é o problema com a Zona Norte? Nenhum. Não tenho nenhum preconceito, ou seja lá o que for, com a Zona Norte de Aracaju. Eu não faço vídeos lá porque o meu cotidiano não é na Zona Norte. Se eu tivesse algum compromisso, tivesse algum parente, tivesse alguém ou algo que me motivasse a frequentar os bairros da Zona Norte, iriam ter muitos vídeos lá. Vocês iriam me ver passar pela Euclides Figueiredo, né? Iriam me ver passar pelos bairros Bugio, Lamarão, Japãozinho, Porto Dantas, bairro industrial, mas não é a minha realidade, né? Não tenho o que fazer lá. Então, a gente já saiu do Orlando Dantas e adivinha só, né? Agora a gente vai pegar um pouco de congestionamento nesse trecho aqui. E esse trecho aqui é uma área, né? Vocês veem aí uma floresta, na realidade é uma mata ciliar, né? Uma mata que fica ao redor do Rio Pauxinha.
a gente vai passar mais uma ponte sobre o Rio Poxim. Esse rio é interessante, né? Como ele é um dos mais importantes aqui da cidade, né? Aracaju, ela é cortada por 3 rios importantes, né? Além de outros menores, né? Mas os principais: o Rio Sergipe, né? Que faz continuidade, né, com o Oceano Atlântico. Quando a gente passa ali pela antiga Avenida Beira-Mar, quando a gente passa pela Avenida Ivo do Prado, no centro da cidade, São José, 13 de Julho, Praia Formosa, um trecho dos Jardins, né? Tudo aquilo ali é o Rio Sergipe. O shopping Rio Mar, inclusive, né? A ponte, o próprio nome foi inspirado nisso, né? Ele fica na foz do Rio Sergipe. O segundo rio, que também corta Aracaju, né? Mas esse não a cidade, e sim a sua parte mais ao sul e ao oeste, que é o rio Vaza Barris, né? Quando a gente vai, tem alguns poucos episódios, porque eu não frequento tanto, né, essa região, que é a Orla Pôr do Sol, um dos pontos turísticos aqui. Eu vou até fazer remissão aqui na descrição do vídeo, né, sobre os episódios que eu fiz na Orla Pôr do Sol. Ali, aquele local é muito icônico, onde se fazem, as pessoas tiram fotos, tem muitas fotos de lá, inclusive vídeos que eu já fiz, inclusive. Ali é o rio Vaza Barris. E o terceiro rio, que corta Aracaju, esse já não é um rio de grande porte, é o Rio Poxim. É um rio de médio porte, e o rio que em alguns trechos ele é um rio estreito, né? É interessante que tem um motorista meio louco aqui. Esse cidadão aí quase batia no fundo do meu carro. Enfim, todo lugar tem, né? Esse tipo de gente desequilibrada. Agora a gente já tá essa região aqui, ela é chamada de Marivã, né? É a Avenida Tiradentes, essa avenida aqui. E aqui é na região, né, do entorno, que antes era toda essa região aqui, ela se chamava Terra Dura. Aí com o tempo passou a se chamar Santa Maria, e atualmente essa região passou já várias subdivisões, vários bairros, né? Tem o bairro Marivã, era um outro conjunto, agora é um bairro. Eu acredito que essa região aqui talvez seja o Marivã, não tenho certeza. A gente vai passar logo em seguida pelo bairro 17 de Março, e tem também o próprio Santa Maria, tem um aeroporto, né? A região do bairro Santa Maria, ela fica também no entorno do aeroporto, né? Hoje, Aeroporto Internacional de Aracaju, mas antes, eu não sei se ele tem esse nome, né? Se ele ainda tem, que é o Aeroporto Santa Maria, por causa do bairro Santa Maria, né? Aí à esquerda. Em outros episódios que eu fiz, até recentes, até com narração, a gente chegou até a flagrar alguns aviões, um avião pousando, aterrissando, né? É algo muito comum, né? Aqui é a cabeceira da pista do Aeroporto Internacional de Aracaju. Esse muro aí à esquerda. Em outros episódios eu já comentei, né, que essa avenida aqui, ela tinha outro nome, mas como as ruas mudam com muita frequência aqui em Aracaju, não tem como a gente dizer que é tal nome. Então, hoje é Professor Enoque Souza, nome dessa avenida, mas ela tem outro nome até recentemente, né? E vários trechos delas têm nomes diferentes. É Enoque Souza, daqui a pouco vira deputado, alguma coisa, que eu me esqueci o nome. Enfim, ela é uma das antigas rotas de fuga, né, que tinha aqui, porque aqui em Aracaju tinha um polo, né, de transformação química da Petrobras, né? Então um polo petroquímico, e ele
caso de incêndio, né, foram construídas essas avenidas aqui chamadas rotas de fuga, por isso que elas são largas, elas têm 3 faixas, elas têm uma área central, um canteiro central, enfim. Elas foram criadas com essa finalidade, mas atualmente esse polo já teve a sua importância muito reduzida por causa das ondas de desinvestimento, né, na Petrobras, que aconteceram ao longo das últimas décadas, podemos dizer assim. E a gente está agora entrando, né? Aqui é deputado Reinaldo Moura, o nome desse trecho. Eu vou fazer algo um pouco diferente, né, no episódio de hoje, né, que eu já fiz em outro episódio anterior. E eu vou por dentro aqui dessa região aqui, do conjunto do bairro 17 de março. Vamos entrar aqui nessa avenida, né, para fazer um pouco diferente, né, para não ficar tão... Eu não vou seguir, esse não é o caminho mais econômico, né, mas para vocês verem um pouco aqui do bairro 17 de março, que é o bairro que fica vizinho ao bairro Aruana, que é onde eu tenho o meu Airbnb, né, outro apartamento. E é interessante dizer, né, que esse apartamento, eu sou uma pessoa que tem uma renda média, né, não foi fruto de herança, não foi fruto de riqueza, é simplesmente fruto do meu trabalho, né? E eu consegui, né, tive a oportunidade de adquirir um primeiro apartamento, um apartamento simples, e adquirir esse segundo apartamento, um apartamento pequeno, de 50 metros quadrados, também simples, né, que eu alugava de forma convencional, passei agora a alugar por essa plataforma, né? A gente vai entrar aqui, essa avenida João Batista Souza, ou João Batista Costa. Agora a gente vai entrar nessa avenida chamada João Amazonas. Isso mesmo. Bom, João Amazonas, ele foi... Essa região do bairro 17 de março, né? O nome do bairro 17 de março é em homenagem à data da criação, né, do município de Aracaju. E as ruas, muitas ruas e avenidas aqui, elas homenageiam ela homenageia membros do antigo Partido Comunista Brasileiro. Então aqui você tem João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, onde a gente vai passar, né? E quase todas essas ruas, elas homenageiam essas figuras políticas, né? Essa parte aqui, né, a gente vai entrar na avenida de outra figura, né? Ele era membro do Partido Comunista Brasileiro, né? Só a título de conhecimento, né? Luiz Carlos Prestes, ele foi casado com Olga Benário Prestes, que na época do governo Getúlio Vargas ela acabou sendo presa, né? E aí foi extraditada para a Alemanha, e lá ela morreu, né? Porque ela era de origem judaica, né? Também comunista, né? Então, eram duas características que faziam dela uma inimiga do regime político da Alemanha naquele momento, e também do regime político brasileiro naquele momento, né? De Getúlio Vargas. Então, ela foi extraditada e foi encaminhada e acabou falecendo em um campo de concentração, se não me engano, acredito que foi no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Um avião ali acabou de chegar no aeroporto. A gente vai entrar em breve e a gente vai por dentro, né? Eu não sei em qual rua vai ser a divisão propriamente do bairro Aruana e o bairro 17 de março. Então a gente vai entrar em uma dessas ruas aqui e vai seguir por dentro, né, até chegar no condomínio onde eu tenho esse apartamento, né? Aqui a gente continua, ela não tem nome, pelo menos pelo Google Maps, né? Eu pego essas informações do Google Maps, porque
a outra fonte de informação que eu poderia pegar, coletar essas informações, seria em mapas oficiais extraídos em órgãos do município, talvez secretaria municipal de obras, eu não sei qual. Então, essas informações elas são creditadas ao Google Maps. Se estiverem equivocadas, o crédito é do Google Maps. Essa aqui é uma via que não está muito calçada, né? A gente já está entrando aqui. Eu acredito que nas próximas ruas aqui, já no bairro Aruana, que é onde fica localizado esse outro imóvel de Airbnb. Em um outro vídeo narrado que eu fiz, eu comentei, né, sobre o Airbnb, sobre se vale a pena ou não fazer ter imóvel para isso e tal. E como eu disse, né, depende muito. Depende muito de onde o seu imóvel está localizado, né? Se tem comércio, se tem alguma área de interesse. Sempre vai ter alguém interessado em ficar no seu apartamento, né? Dependendo das configurações que ele tenha. Mas nem sempre você vai ter o fluxo que você deseja. Então, pode acontecer e você ter, né, esse seu imóvel aí, ele não tem um movimento tão grande, não tem um retorno que você espera. Então, no meu caso, até o momento ele não está sendo lucrativo, não está sendo um prejuízo completo, porque eu consigo ocupações nos finais de semana, mas não consigo ocupação por muito tempo durante a semana, ocupações longas, né? Também porque o meu imóvel é um imóvel simples, né? Ele é voltado para... Vou até entrar nessa rua aqui que tem um calçamento um pouco irregular, né? Ele é um apartamento simples, ele não tem ar-condicionado, né, ventilador portátil. Então, como Aracaju, uma cidade de clima tropical e quente na maior parte do ano, né, com exceção do inverno, né, então acaba afastando um pouco do público. Também, né, apesar disso, tem um custo mais barato, né, de hospedagem. As diárias são mais baratas, até porque elas não oferecem esse conforto do ar-condicionado. Porém, apesar de não ter ar-condicionado e da simplicidade, tudo é extremamente aconchegante e confortável no meu apartamento, na minha hospedagem, né? Além do que eu sempre busco dar um tratamento muito bom, muito atencioso. Eu sempre busco não deixar o hóspede na mão, né? Se ele tiver alguma dúvida, eu estou sempre pronto para responder. Tem uma organização, eu procuro deixar o imóvel o máximo possível limpo, né, a todo tempo. Então já não tem, até o momento não tem muito tempo que eu alugo, e não tiveram reclamações, né? Não tiveram avaliações negativas, felizmente. Estamos chegando aqui nele, né? Nesse condomínio. É um condomínio simples, né? Tem um público aqui de classe média baixa, né? Porque também ele foi, na época, né, não foi tão caro, né? Ainda não, o preço dos imóveis não tinha subido tanto como subiu nos 2 anos após a pandemia, né? Então é um condomínio simples, né? Não tem luxo, mas é um condomínio que é completo em termos de áreas comuns, né? Tem o básico que precisa, tem um layout que é um pouco atrativo e obviamente não é um condomínio de luxo, mas tem muitos imóveis aqui nesse condomínio que são destinados a isso, a aluguéis por temporada. E vocês veem aqui que tem opções diversas, né? Ainda é um condomínio recente, então está sofrendo modificações aí. E é isso. Tá acabando aqui. É um episódio que ficou até longo, né? Porque a gente acabou andando por outros trechos, mas ao menos vocês me acompanharam aqui, né? De um lugar para o outro, em minha rotina, né?
Isso não é um hobby, né? É uma forma que eu tenho de administrar meu imóvel para que eu não precise alugar de forma convencional, né? Que tem suas vantagens, leia-se, né? Então é isso. O episódio está ficando por aqui. Os créditos já passaram, estão passando aí pela tela, né? Da edição. E no próximo episódio a gente se vê. Talvez seja narrado, talvez não seja, né? Vamos ver, né? Eu vou mesclando os episódios narrados com episódios com trilha sonora, para não ficarem sempre idênticos. Então é isso. Obrigado aqui, né, pela sua audiência. E até uma próxima oportunidade. E vamos fazer aqui um tour pelo Airbnb. Então aqui vocês veem uma cozinha, né? Mobília que tem. Aqui alguns itens de cozinha, né? E é quase como uma vistoria, né? Feita no dia 20 de março. Mais alguns itens aqui. Uma garrafa térmica, onde ficam os talheres. A geladeira, né? Com 2 garrafas. Micro-ondas. Fogão. E aqui é a cozinha. Agora vamos para a área de serviço, né? Já um pano limpo, né? Aqui uma máquina de lavar que é de uso nosso, né? Aqui a varanda, né? Conjugada com a área de serviço, né? Aqui um pôr do sol, né? Aqui a vista externa, né, do condomínio. Agora vamos voltar por aqui, né? Vamos para a sala. Aqui vocês estão vendo a mesa, uma televisão, ali o código de internet. Aqui um quadro. Essas coisas não vão ficar, obviamente, porque é um lixo que eu já vou recolher antes de sair. Vamos aqui pelo corredor. Aqui é um primeiro quarto, vocês veem que é uma acomodação simples, né? Simples, porém aconchegante, né? Uma cama de casal com 2 mantas para 2 hóspedes, 4 travesseiros, um guarda-roupa. Aqui um banheiro limpo. E um segundo quarto com um ventilador e 2 camas de solteiro que acomodam 2 pessoas confortavelmente, cada uma com 2 travesseiros. E é isso aí, né? É só um extra aqui nesse episódio, que é um tour aqui pelo meu Airbnb, né?